Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre, como eu já tinha anunciado no Stories lá do Instagram, a gente vai estar falando sobre fone de ouvido, mais especificamente fones de ouvido voltados para estúdio, como esse aqui, que é o que eu estou usando aqui no meu estúdio, certo? Então a pergunta é a seguinte: você sabe qual é a diferença entre um fone de ouvido voltado para o trabalho, produção de áudio, e o fone de ouvido comum que você usa para escutar sua música? Se não, eu também não sabia, até eu começar a ter essa ideia de montar o meu estúdio. E aí eu precisei pesquisar, estudar um pouco sobre isso e tal, e trouxe aqui um resumo para vocês, certo? No meio de um monte de física e questão de circuitos do fone de ouvido, a forma que ele é produzido, enfim, os componentes que ele tem, a questão acústica e tudo mais. A principal diferença é a seguinte: o fone comum, o fone que você usa para escutar sua música na sua casa ou no seu celular, ele não tem compromisso com a fidelidade do áudio que você está escutando. Por quê? Porque não é essa a proposta dele, certo? Você compra um fone de ouvido para você ouvir música, a primeira coisa que você vai ouvir é botar o fone de ouvido, botar uma música, escutar e ver se a experiência daquele som que está na sua orelha é boa para você, certo? Você não está preocupado se o cara que produziu a música lá atrás fez um bom trabalho ou não. Você quer ouvir a música e você quer que a experiência de ouvir aquela música seja legal. Então é isso, essa é a proposta, esse é o compromisso do fone de ouvido que você usa para ouvir sua música, certo? Então ele vai ter ali normalmente algum tipo de reforço de grave, ele vai ter uma equalização própria dele para tentar deixar o som mais macio possível, por assim dizer, e fazer a experiência sua de ouvir a música melhor possível. Mas não necessariamente aquilo que você está escutando é de fato aquilo que foi equalizado, que foi produzido pelo profissional que produziu aquela música, aquela faixa, certo? Você quer escutar uma música e falar: nossa, que som legal, que som maneiro, certo? Agora, já o fone de ouvido para estúdio, ele tem sim um compromisso com a fidelidade do áudio. Por quê? Porque quando você está produzindo a sua música no seu estúdio, na sua casa, enfim, seja onde for, você não quer necessariamente ter a sensação: nossa, mas que música maneira, que música legal. Você quer, né? Mas você não quer que isso seja uma mentira, certo? Você não pode ter espaço no seu processo de produção, você não pode ter espaço para o seu orgulho, né? Para sua vaidade de ouvir a música e falar: nossa, tá muito maneira, e aí você bota ela no mercado e aí, às vezes ela não tá maneira e todo mundo vai achar uma droga porque você fez um trabalho ruim, porque o seu fone mentiu para você, na realidade. Então esse tipo de fone especializado para fim de produção de áudio, ele vai tentar te mostrar o som mais fidedigno possível em relação àquilo que está realmente no seu software, no caso, que realmente está sendo produzido. Então ele não vai reforçar os graves, ele não vai ter reforço de médio, de agudo, ele não vai ter nenhum tipo de equalização dele, ele vai se esforçar em não alterar o som, certo? E isso torna ele um pouquinho mais caro, mais pelo fator da especialização, certo? De ser um produto específico para uma área. Embora você ache fones de ouvido para jogos, por exemplo, de preços altíssimos também, que valeriam fones de estúdio realmente bons. Então, assim, não é isso que faz ser caro, é só diferente, certo? Não é que é melhor ou pior. Ah, Igor, mas eu posso comprar um fone de ouvido de estúdio para eu ouvir minha música diariamente? Eu não produzo, eu não tenho interesse em produzir, mas eu queria um fone melhor para escutar a música. Cara, se você tem a curiosidade ou o gosto por ouvir as músicas que você normalmente ouve da forma que elas realmente foram produzidas e mixadas, às vezes é legal. Pode ser uma experiência diferente, você pode gostar ou não, mas não é o mais aconselhado. Agora, Igor, eu posso comprar um fone de ouvido comum de música ou de games e usar para minha produção no estúdio? Eu aconselho fortemente que não, de jeito nenhum, certo? Porque você vai ser enganado pelo seu fone e vai acabar produzindo uma música que não vai ficar maneira em outros aparelhos, exceto aquele que você está escutando, certo? Então os toques são esses. Eu vou falar mais sobre preço, custo-benefício, marca em outro vídeo. Não vou entrar nisso aqui porque vai ficar longo, tá? E só, se você está vendo isso no Instagram, curte o vídeo,
Se você está vendo isso no YouTube, deixa seu like e me segue, certo? E se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade, ou queria perguntar alguma coisa sobre fones de ouvido de forma geral, ou sobre a produção audiovisual, produção de áudio, ou home studio, ou meu canal, enfim, sobre se você tem qualquer ideia, qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa seu comentário aqui, seja lá em qual dos dois canais você estiver assistindo isso. E é só. Muito obrigado.